Olá, assombrosos. 23 horas da noite. Todo dia, sem exceção. O gato para tudo que está fazendo e olha para o mesmo ponto no teto durante 15 minutos. E uma menina de 4 anos que conversa com um senhor invisível, que conta segredos de família que ninguém nunca contou para ela. A primeira aconteceu em Porto Alegre, a segunda em Recife. 2 histórias sobre ver além do véu. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Todo dia, às 23 horas em ponto, meu gato para o que está fazendo. Senta no meio da sala e fica olhando fixo para o mesmo ponto no teto durante exatamente 15 minutos. E não importa o que eu faça, ele não desvia o olhar, não pisca, não se move. E quando descobri o que ele estava vendo, minha vida nunca mais foi a mesma. Meu nome é Rafael, tenho 35 anos, sou programador, moro sozinho num apartamento de 1 quarto em Porto Alegre, no bairro Cidade Baixa. E adotei o gato há 1 ano e meio, em abril do ano passado, quando o encontrei abandonado perto do meu prédio. O gato, que é o nome que dei para ele porque não consegui pensar em nada melhor, é um vira-lata laranja de pelo curto, castrado, super tranquilo, dorme o dia inteiro, come bem, usa a caixinha de areia certinho. É o gato perfeito para quem mora sozinho e trabalha em casa. Nos primeiros 6 meses, estava tudo absolutamente normal. Ele fazia vida de gato, dormia no sofá enquanto eu trabalhava, brincava com bolinha de papel, subia na janela para ver os pássaros. Aquela rotina comum de gato doméstico, nada fora do normal. Mas em outubro do ano passado, numa quinta-feira, eu estava trabalhando até tarde, devia ser umas 23 horas, e percebi que o gato tinha parado de ronronar no meu colo. Olhei para ele e ele estava sentado no chão da sala, olhando fixo para o teto, com uma intensidade estranha. Chamei ele, fiz PS, PS, PS. Balancei o potinho de ração. Nada. Continuou olhando para o mesmo ponto. E fiquei curioso, então olhei para o teto também para ver o que tinha ali. Mas não tinha nada. Só o teto branco comum. Sem mancha, sem inseto, sem nada. Fiquei observando ele por uns minutos, achando engraçado. Pensei que talvez tivesse algum barulho que eu não estava ouvindo, tipo rato no forro, ou algo assim. Mas o apartamento é no 3º andar. Em cima de mim só tem mais 2 andares, e nunca tivemos problema com rato. Depois de uns 15 minutos, o gato simplesmente voltou ao normal. Levantou, espreguiçou, veio pedir comida como se nada tivesse acontecido. E eu achei só uma excentricidade de gato, porque gatos são estranhos mesmo. Todo mundo sabe. Mas na noite seguinte, sexta-feira, 23 horas em ponto, aconteceu de novo. Ele parou tudo o que estava fazendo, sentou no mesmo lugar, olhou para o mesmo ponto exato no teto, ficou 15 minutos. Depois, voltou ao normal. No sábado aconteceu de novo, domingo de novo, segunda de novo, e percebi que era um padrão. Todo dia, 23 horas, ele fazia isso, como se fosse um relógio, como se algo aparecesse ali naquele horário, e ele precisasse observar. Comecei a ficar perturbado, porque a precisão era assustadora. 23 horas ele parava, nem 22h59, nem 23h01. Era 23 horas exatas, e o ponto no teto era sempre o mesmo. Consigo desenhar num mapa onde ele olhava. Marquei uma consulta com veterinária, pensando que podia ser problema neurológico, tipo convulsão parcial, ou algum distúrbio comportamental. Levei ele, contei o que estava acontecendo. Ela fez exame completo, sangue, neurológico, e disse que o gato estava perfeitamente saudável. Ela sugeriu que talvez fosse comportamento compulsivo causado por estresse. Me receitou uns calmantes para ele, mas mesmo com remédio, ele continuava fazendo 23 horas em ponto, todo santo dia.
Instalei uma câmera na sala para gravar o que acontecia quando eu não estava em casa, porque trabalho presencial algumas vezes por semana. E quando assistia às gravações era sempre igual. 23 horas ele sentava e olhava, 15 minutos certinhos. Depois parava. Comecei a pesquisar na internet sobre gatos vendo coisas invisíveis e encontrei várias histórias parecidas. Gatos olhando para cantos vazios, seguindo movimentos que humanos não veem. E muita gente falando que gatos enxergam espíritos, que são sensitivos para o mundo espiritual. Fiquei meio cético, mas ao mesmo tempo aquilo estava me incomodando demais. Então, numa noite, resolvi fazer um teste. Às 23 horas, quando o gato sentou e começou a olhar, eu peguei meu celular e tirei várias fotos do teto, no ponto exato que ele olhava. Quando vi as fotos na tela, quase deixei o celular cair, porque numa delas, só numa, dava para ver uma mancha estranha, como se fosse uma sombra ou distorção no ar, exatamente onde o gato olhava, tipo aquelas manchas de lente, mas não era isso, era algo diferente. Ampliei a foto e a mancha tinha uma forma vagamente humana, como se fosse alguém deitado no teto olhando para baixo, e senti um frio na espinha, porque se tinha algo ali, o gato estava vendo todo dia, e eu morava com aquilo sem saber. Mostrei a foto para alguns amigos, e as opiniões foram divididas. Uns disseram que era só defeito de imagem, pareidolia, meu cérebro vendo padrão onde não tinha. Outros ficaram perturbados e disseram que parecia ter algo ali mesmo. Decidi investigar o histórico do apartamento. Conversei com o síndico, com moradores antigos do prédio, tentando saber se tinha acontecido algo. E uma senhora do quarto andar que mora ali há 20 anos me contou uma história pesada. Ela disse que uns 12 anos atrás morava no meu apartamento uma mulher de uns 50 anos, viúva, sozinha, e que ela tinha se enforcado no lustre da sala durante a noite. E quando encontraram ela tinha dias que estava morta. Quando perguntei sobre o horário, ela não sabia, mas disse que a polícia estimou que a morte tinha acontecido por volta das 23 horas, baseado no relógio de parede que tinha parado quando a energia acabou durante a queda. Senti meu sangue gelar porque batia exatamente com o horário que o gato olhava, 23 horas, e o ponto no teto era exatamente onde ficaria alguém enforcado no lustre que nem existe mais. Foi removido e colocaram luminária embutida. Voltei pro apartamento e olhei pro teto com outros olhos. Aquele ponto que o gato olhava todo dia era onde a mulher tinha morrido, onde o corpo dela ficou pendurado. E de repente, tudo fazia sentido de uma forma muito perturbadora. Procurei um centro espírita. Conversei com um médium, contei tudo, mostrei a foto, e ele disse que sim, havia presença no apartamento, que era um espírito preso no momento da morte, revivendo o suicídio toda noite no mesmo horário. Ele ofereceu fazer limpeza espiritual e trabalho de desobsessão. Aceitei. Ele foi no apartamento, fez orações, defumação, trabalho de passes tentando ajudar o espírito a se libertar e seguir em frente. Durante o trabalho, o gato ficou agitado, miando, andando de um lado para o outro, e o médium disse que o gato estava sentindo a movimentação espiritual, que animais são muito mais sensíveis que humanos para essas coisas. Aquela noite, pela primeira vez em semanas, quando chegou 23 horas, o gato não sentou para olhar para o teto. Continuou dormindo normal no sofá e respirei aliviado, achando que tinha funcionado, que a mulher tinha finalmente partido. Fiquei 3 dias em paz, 3 noites sem o gato olhar para o teto e comecei a acreditar que estava resolvido. Mas na 4ª noite, aconteceu de novo. 23 horas ele sentou e olhou, e meu coração afundou. Voltei no centro espírita e o médium ficou surpreso. Disse que era raro espíritos voltarem depois de um trabalho bem-sucedido e fez nova investigação espiritual e descobriu algo que me deixou ainda mais perturbado. Ele disse que a mulher não estava mais ali, que ela tinha realmente partido,
mas que o apartamento tinha uma energia residual muito forte do suicídio, como se o trauma da morte tivesse marcado o lugar, e que essa energia atraía outras presenças. Disse que o gato continuava vendo algo às 23 horas, mas agora era diferente. Eram espíritos que passavam, que eram atraídos pela marca energética do local, tipo uma porta ou um portal, e que isso podia continuar acontecendo. Me deu opções, ou eu fazia proteção espiritual constante no apartamento, limpezas regulares, ou eu me mudava, porque lugares onde acontecem mortes violentas ficam marcados energeticamente por muito tempo, às vezes décadas. Pensei muito e decidi ficar porque o apartamento é bom, o aluguel é acessível, a localização é perfeita, e comecei a fazer proteção espiritual semanal, acender velas brancas, colocar sal grosso nos cantos, fazer defumação com alecrim. E ajudou parcialmente. O gato ainda olha para o teto às 23 horas, mas não é todo dia. É umas 3, 4 vezes por semana. E eu me acostumei. Virou parte da rotina. Tipo às 23, eu já olho para ele, para ver se vai fazer. Aprendi que animais, especialmente gatos, têm uma percepção que nós não temos. Eles veem coisas que estão além do nosso alcance sensorial. E o gato não olha com medo, olha com curiosidade, como se estivesse apenas observando algo que passa. Hoje sei que moro num lugar que tem algo além do normal, que às 23 horas alguma coisa acontece ali naquele ponto do teto, algo que só o gato consegue ver. E aprendi a respeitar isso, a não questionar, a aceitar que o mundo é mais estranho do que parece. Tem noites que fico acordado olhando o gato olhar para o teto, tentando ver o que ele vê, me perguntando quem está ali, se é sempre a mesma presença ou são várias, se elas sabem que a gente está aqui, se elas se importam. E a parte mais estranha é que agora quando o gato olha para o teto, eu sinto o apartamento diferente, como se o ar ficasse mais pesado, como se a temperatura caísse levemente, como se algo estivesse realmente ali. E às vezes tenho certeza que não estamos sozinhos. Mas aprendi a conviver, a não ter medo, a confiar que o gato sabe o que está fazendo, que se fosse algo perigoso ele reagiria diferente. E enquanto ele só observa em silêncio, eu também observo. Nós dois testemunhas de algo que não deveria existir, mas existe. Então, se seu gato olha fixo para pontos vazios, se ele reage a coisas que você não vê, não ignora, investiga, porque talvez ele esteja vendo algo real, algo que está ali dividindo o espaço com vocês. E quanto antes você souber o que é, antes pode decidir se fica ou se vai embora. Porque eu decidi ficar, me acostumei, e agora às 23 horas da noite, eu e o gato temos nossa rotina silenciosa. Ele olha para o teto, eu olho para ele, e alguma coisa invisível nos observa de volta. E essa é a minha vida agora, dividindo o apartamento com presenças que só meu gato consegue ver. Ele fotografou, e a mancha apareceu, forma humana, exatamente onde o gato olha todo dia às 23 horas. Se você também acha que animais veem coisas que a gente não vê, deixa o like aí e me diz, seu pet age estranho em algum lugar da casa. Segundo relato, minha filha de 4 anos tem um amigo imaginário chamado Seu Antônio, que sabe coisas que ela nunca poderia saber. Segredos de família que nunca foram contados para ela. Detalhes sobre pessoas que morreram antes dela nascer. E quando descobri quem realmente é o Seu Antônio, meu mundo virou de cabeça para baixo. Meu nome é Camila, tenho 31 anos, sou enfermeira, moro em Recife com meu marido Tiago e nossa filha Laura, que acabou de fazer 4 anos em setembro. E essa história começou em julho, quando ela começou a falar sobre o amigo invisível. Criança ter amigo imaginário é normal.
super comum nessa idade. A psicóloga pediátrica da Laura tinha dito que era a fase do desenvolvimento, que ajudava na criatividade e habilidades sociais. Então, no começo, não demos muita importância. Laura dizia que o seu Antônio brincava com ela no quarto, que ele era velhinho, usava chapéu e era muito legal, e a gente achava fofo. Ela conversava sozinha, ria, dividia os brinquedos, aquelas coisas adoráveis que crianças fazem. Mas em agosto, as coisas começaram a ficar estranhas. A Laura começou a contar coisas que o seu Antônio falava, e as informações eram detalhadas demais para a imaginação de criança de 4 anos. Tinham uma especificidade perturbadora. Uma noite no jantar ela disse do nada: mamãe, o seu Antônio disse que a vovó Lúcia tinha uma irmã que morreu bebê. E gelei porque minha mãe Lúcia realmente teve uma irmã que morreu com 6 meses de pneumonia. Mas isso nunca foi assunto em casa. Nunca falamos disso na frente da Laura. Perguntei: filha, onde você ouviu isso? E ela disse: o seu. Antônio contou. Disse que a irmãzinha da vovó se chama Beatriz e está no céu. E Beatriz era realmente o nome. Como ela poderia saber? E comecei a ficar desconfortável. Comentei com meu marido e ele disse que talvez a Laura tivesse escutado a gente conversando alguma vez e reproduzido, que criança absorve tudo mesmo sem parecer que está prestando atenção. E tentei acreditar nisso. Mas na semana seguinte aconteceu de novo. Estávamos na casa da minha sogra almoçando e a Laura virou para o meu marido e disse: papai, o seu Antônio disse que quando você tinha 7 anos, você quebrou o braço caindo da árvore do quintal, da casa antiga. O Tiago ficou branco porque era verdade. Ele tinha quebrado o braço esquerdo aos 7 anos, caindo de uma mangueira. Mas a gente nunca tinha contado isso para Laura. Não tinha motivo. Não era história que surgisse naturalmente. Minha sogra, que estava na mesa, ficou perturbada também. E perguntou: Laura, como você sabe disso? E ela disse com aquela inocência de criança: o seu Antônio me contou. Ele sabe tudo sobre todo mundo. Comecei a prestar mais atenção nas conversas da Laura com o seu Antônio. Às vezes ficava do lado de fora do quarto dela, ouvindo, e ela falava com ele como se fosse uma pessoa real. Fazia perguntas, esperava respostas, ria e tinha uma fluidez muito natural. Um dia perguntei para ela, Laura, como é o seu Antônio, e ela descreveu em detalhes. Disse que ele era um senhor bem velhinho, cabelo branco, chapéu marrom, camisa xadrez, que ele fumava cachimbo, mas o cachimbo não tinha fumaça, e que ele era gentil e sabia muitas histórias. Falei com a psicóloga infantil da Laura, e ela disse que amigos imaginários podem ser muito elaborados, que crianças criam personalidades complexas, mas que se estivesse me incomodando, poderíamos trabalhar isso, estabelecer limites entre fantasia e realidade. Mas o que me perturbava não era a existência do amigo imaginário, era o conhecimento impossível, e isso continuou escalando, a Laura soltando informações que não tinha como ela saber. Em setembro, no aniversário dela, meu pai, que mora em São Paulo, veio visitar. E durante o almoço, a Laura virou para ele e disse: vovô, o seu Antônio disse que você tem uma cicatriz grande nas costas de quando caiu de moto. Meu pai quase engasgou com a comida, porque sim, ele tem uma cicatriz enorme nas costas de um acidente de moto que teve aos 20 anos. Mas ele sempre usa camisa, nunca fica sem camisa na frente da Laura. Ela nunca viu a cicatriz, como ela sabia. Depois do almoço, levei meu pai para o canto e perguntei: pai, a Laura já te viu sem camisa? E ele disse: nunca me troco na frente dela. E olhou para mim preocupado e disse: Camila, o que está acontecendo? Contei tudo, todas as vezes que a Laura tinha soltado informações impossíveis, e meu pai, que é católico praticante, ficou muito sério e disse que talvez a Laura tivesse sensibilidade espiritual, que talvez o seu Antônio não fosse imaginário.
Resistir à ideia porque não queria aceitar que minha filha de 4 anos estava conversando com um espírito parecia loucura, mas as evidências estavam se acumulando de uma forma que não dava mais para ignorar. Decidi investigar. Perguntei para Laura detalhes sobre o seu Antônio, onde ele morava, se ele tinha família, e ela contou coisas muito específicas. Disse que ele morava numa casa amarela com varanda, que tinha esposa que se chamava Dona Rosa, que tinha 3 filhos. Peguei as informações e comecei a pesquisar. Conversei com vizinhos antigos do bairro, e uma senhora de 70 anos me contou que décadas atrás, antes de eu nascer, morava na minha rua um senhor chamado Antônio, aposentado, que usava sempre chapéu, que fumava cachimbo, que tinha 3 filhos. Ela descreveu ele exatamente como a Laura tinha descrito e disse que ele tinha morrido há uns 20 anos de infarto, que a esposa Rosa tinha morrido alguns anos depois e que a casa deles tinha sido demolida e construíram um prédio no lugar. Senti um arrepio porque batia tudo e perguntei se a casa era amarela e ela disse sim. Era uma casa amarela com uma varanda grande onde o seu Antônio gostava de sentar. E naquele momento soube que não era imaginação. Minha filha estava conversando com um espírito real. Procurei um centro espírita especializado em crianças, marquei consulta, levei a Laura e uma médium muito experiente conversou com ela e depois conversou comigo e confirmou que a Laura era médium, que tinha vidência e audiência desde pequena. Ela explicou que crianças pequenas ainda não têm filtros mentais desenvolvidos, então é muito comum elas verem e conversarem com espíritos, e que conforme crescem, ou os pais reprimem, ou a capacidade se desenvolve, depende de como é tratado. Disse que o seu Antônio era realmente um espírito, provavelmente alguém que morou na região, que tinha afinidade com crianças e que tinha se aproximado da Laura porque ela conseguia vê-lo e conversar, coisa que adultos não conseguem. A médium orientou que não reprimíssemos a Laura, que não disséssemos que o seu Antônio não existe, porque para ela ele existe e é real, mas que ensinássemos ela a entender a diferença entre pessoas vivas e espíritos e que protegêssemos ela espiritualmente. Ofereceu fazer trabalho de orientação espiritual infantil, sessões onde ensinariam a Laura a lidar com a mediunidade de forma saudável. E aceitamos porque não sabíamos o que mais fazer. Durante as sessões, a Laura aprendeu que o seu Antônio é um espírito, que ele já viveu, mas agora está em outro plano. E ela aceitou isso com aquela naturalidade linda que crianças têm. Para ela não tem nada de assustador. É só um amigo diferente. A médium conversou com o seu Antônio através da Laura, e ele confirmou que realmente morou ali, que gostava de crianças, que se aproximou da Laura porque ela era especial e conseguia vê-lo, e que só queria fazer companhia, não tinha intenção ruim. Orientou o espírito a não assustar, a não contar coisas que deixassem a família desconfortável, e ele concordou, e desde então, as conversas da Laura com ele ficaram mais leves, menos perturbadoras. Hoje, 3 meses depois, nos acostumamos com a situação. A Laura ainda conversa com o seu Antônio, mas não é todo dia, é às vezes. E ela conta coisas que ele fala, mas filtramos. Ensinamos ela a não sair falando tudo com todo mundo. Aprendi que mediunidade infantil é mais comum do que parece, que muitas crianças vêm e conversam com espíritos, mas os pais interpretam como imaginação e que na maioria das vezes é reprimido e o dom se perde. A Laura está bem, não tem medo, entende que tem uma habilidade especial e a médium disse que conforme ela crescer, vai aprender a controlar, a escolher quando quer ou não quer ver. E que pode se tornar uma médium muito boa se quiser desenvolver. Mas tem dias que é difícil, dias que ela conta algo que o seu Antônio disse e é tão específico, tão impossível dela saber, que ainda me arrepia, ainda me faz questionar a realidade.
Tipo, semana passada ela disse: mamãe, o seu Antônio disse que você perdeu um bebê antes de me ter. E era verdade. Tive um aborto espontâneo 2 anos antes dela nascer. Mas nunca falamos disso pra ela. Nunca. E como o seu Antônio sabia, a médium explicou que espíritos têm acesso a informações que estão no campo energético das pessoas, memórias, emoções, experiências, e que para eles não há segredos. Tudo é transparente e que precisamos nos acostumar com essa falta de privacidade. Tem momentos que me pergunto se fiz certo em aceitar, se não deveria ter reprimido, fazer a Laura esquecer, viver uma vida normal sem espíritos. Mas a médium disse que reprimir mediunidade pode causar problemas psicológicos sérios. Então escolhemos aceitar e educar. E a Laura está feliz, é uma criança normal, brinca, vai para a escolinha, tem amigos vivos também. E o seu Antônio é só mais um amigo, que por acaso já morreu, mas que ainda gosta de conversar e brincar. Então, se seu filho tem amigo imaginário, que sabe coisas impossíveis, que conta segredos, que descreve pessoas e lugares que nunca viu, não ignora, investiga, porque talvez não seja imaginário, talvez seja um espírito real. E seu filho pode ter um dom que precisa ser entendido e respeitado. Porque eu achava que era imaginação, mas descobri que é mediunidade. E agora vivo nessa realidade estranha, onde minha filha de 4 anos conversa com um senhor morto há 20 anos. E isso é normal. É nossa vida, é quem ela é. E aprendi a aceitar que o mundo é muito maior e mais estranho do que eu imaginava. Então é isso, assombrosos. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e comenta qual te deixou mais inquieto. O gato olhando para o teto ou a criança conversando com o espírito. Obrigado por chegar até aqui. E lembra, animais e crianças veem coisas que nós adultos perdemos a capacidade de ver. Presta atenção. Se você tem coragem, fique comigo.